Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui agora, vamos para o próximo passo. Na verdade eu tô fazendo tudo ao contrário, né? Eu comecei com essa série mostrando qual é o meu processo para fazer criativos, e agora a gente está aqui na VSL, sendo que é totalmente ao contrário. Mas eu aproveitei o feeling aí, essa ideia do que eu comecei a fazer, para fazer um processo completo, né? O ideal seria partir da ideia, né? Partir da pesquisa, chegar a uma ideia. Depois de chegar nessa ideia, você construir a VSL, né? De acordo com as pesquisas ali. E só então, depois de todas as coisas prontas, a gente partir para os criativos, né? Porque os criativos, eles são, vamos dizer assim, baseados nos mecanismos da VSL. Se você for fazer a modelagem, o que quer que seja. Então, ali naquele processo de fazer criativos e para alguma coisa diferente, eu inventei um mecanismo ali por cima e agora eu tive que fazer o processo totalmente contrário para criar uma VSL do zero. Mas só pelo entretenimento aqui e pelos aprendizados eu acho que vale a pena. Não sei se pegaria tração nessa VSL por conta de, como eu disse, ter sido uma ideia da minha cabeça. Não foi nada que eu busquei no mercado. Não é nada que eu tenha visto ser um hype, né? Até porque essa questão do tomate, pelo que eu vi, ele é muito constante no nicho de próstata, pelo que eu percebi. Mas, como eu disse, pelo conteúdo, eu acreditei que valia a pena. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, fazer um processo de trás para frente, como é que eu poderia encaixar essa questão do tomate dentro do que eu necessito para fazer uma VSL do zero, né? Então, eu comecei pelo Gemini, ou pode ser pelo ChatGPT, mas eu comecei pesquisando a relação do tomate com o emagrecimento. Então, eu fiz algumas perguntas para tentar entender qual o mecanismo que mais está funcionando hoje em dia é a assimilação com o Ozempic, o Mounjaro. Então eu fui buscar relações do tomate com o GLP, GLP-1, o GIP para ver se tinha algo que linkasse e para minha infelicidade não tinha. Mas pesquisando, perguntando mais para a inteligência artificial, ela me trouxe que uma das coisas que conecta bastante com o emagrecimento do tomate é o fato de ele ter o licopeno, e o licopeno ele tem um papel importante em relação à gordura marrom, que é um mecanismo, eu não sei se ele morreu no mercado, não sei se é cíclico, mas que ele já foi usado bastante. Talvez funcione, né? O que costumam dizer é que os mecanismos eles não morrem, às vezes eles perdem força e muitas das coisas são cíclicas. Show? Mas aí, baseado nisso, agora eu tinha algumas palavras, tanto o tomate, né, para emagrecimento, para pesquisar sobre, para encontrar insumos, como também o licopeno e toda essa questão da gordura marrom, para que eu pesquisasse mais elementos para conseguir encaixar dentro da minha VSL. E foi o que eu fiz. Eu comecei a pesquisar diversas coisas que tivessem relacionado a esses termos, para que eu encaixasse na psicologia de onde eu precisava chegar para a pessoa perder peso, né? E aí eu cheguei a diversos elementos. Procurei as Did principais you know there's a superestruturas, né, em questão de emagrecimento, que é o Dr. Gundry. Ele é muito hypado, esse vídeo não, mas ele é muito hypado no quesito emagrecimento, tanto que as pessoas usam muito ele. E fui caçando alguns termos que eu fui encontrando dentro desses vídeos, até que eu cheguei nesse vídeo aqui, bem interessante. any soda is E ele tem mais de 1 milhão de visualizações no podcast da Mel Robbins, onde em um trecho, esse especialista aqui, ele fala sobre o uso do tomate, né? Ele endossa muito bem o que eu queria trazer, que é o tomate como ativo para emagrecimento. E ele traz diversos elementos interessantes, inclusive sobre a alimentação das pessoas no Mediterrâneo, né? Ele usa países como a Grécia, a Itália. E aí me veio um insight do que eu acredito que já foi utilizado até nesse nicho, mas é uma superestrutura, que são os modelos italianos. Que as modelos italianas, são magras, né? E às vezes se você usar que as pessoas da Itália são magras, e de fato, fazendo uma pesquisa, encontrei que a Itália ela está entre os 5 países com menor índice de obesidade. Então isso já se transformou em uma pergunta paradoxal, né? Por que essas pessoas são magras? E aí já entra um outro preconceito das pessoas, que é comendo pizza e massa, que para a maioria dos nutricionistas são maus alimentos, né? Então aqui está o preenchimento do briefing. Foi como eu fui, na verdade eu deixei para montar esse briefing por último, também foi uma coisa errada, que é a primeira coisa que você faz. Só que eu fui montando ele na minha cabeça, como eu já tinha algumas questões, eu fui preenchendo ele.
A princípio eu pensei nessa questão do segredo, né, das italianas, das modelos, por conta de toda essa pesquisa, foi vindo alguns insights. E aí você já começa a vir diversas coisas. As receitas usadas pelas modelos de Milão, qual é o mecanismo, né? Aí tem o que eu trouxe para vocês da gordura marrom. E aí, à medida que eu fui entrando, foi vindo algumas outras coisas. Tanto pesquisando VSLs do nicho, quanto em outros vídeos. Até mesmo nesse, ele fala sobre o tamanho das células de gordura, então eu já aumentei aqui o tamanho das células de gordura, diminuir e aumentar a efetividade da gordura marrom. E aí fui preenchendo. E aí você começa a pensar em quais histórias, como é que eu conseguiria trazer para a descoberta desse mecanismo. Quais são as histórias comumente usadas nesse nicho? Né? Geralmente é uma superação, alguém que passou por aquilo, um marido que encontrou uma solução para a esposa, ou é o especialista que descobriu. E eu optei por escolher a pessoa comum que descobriu isso. E aí já começa a entrar outras coisas. Como é que essa pessoa descobriu? Vai colocando a mente para trabalhar, né? Pesquisando, pensando, beleza, e se essa mulher ela tivesse uma amiga de infância que foi para a Itália e lá ela encontrou, e lá ela era modelo e tinha alguma coisa secreta que ela tomava para continuar magra. E se no pior momento dessa pessoa, da pessoa comum, né, que ela tá com sobrepeso, essa amiga magra vai visitar ela e ela descobre o segredo por um acaso. E eu fui adicionando esses elementos, né, preenchendo aqui esse briefing. Eu preenchi mais mental e depois eu vim preencher ele fisicamente. O que aconteceu comigo? Eu tenho muita dificuldade em seguir um script. Vide esse documento aqui, eu tenho muita dificuldade de chegar e falar isso e aquilo e pronto. Na maioria das vezes, com o passar da pesquisa, com o escrever, com as dificuldades, começam vindo mais ideias, mais formas de encaixar as coisas e, de fato, se torna mais fácil eu preencher isso daqui do meio para frente. Tem gente que é um pouco mais metódica, que já tem as coisas ali, que só começa a partir de um ponto. Eu já não funciono assim. Na verdade, eu acredito que você vai encontrar o seu caminho. Mas, voltando aqui, cheguei a esse especialista, encontrei diversos elementos que eu posso usar como superestrutura para o meu vídeo. Comecei a pesquisar diversas coisas dele. Elementos de autoridade, ele tem um livro, ele tem um site onde ele ensina diversas coisas. Consegui pegar carona na autoridade dele. Uma pessoa aleatória, eu teria que criar toda uma autoridade para falar sobre o meu mecanismo da solução. Agora, se eu tenho um cara que ele tem livro, que ele já tem diversas pesquisas, que ele participa de um podcast, eu já não preciso criar essa estrutura porque ela já está naturalmente criada. Eu só preciso encaixar dentro da minha tese de marketing, né? Vamos dizer assim. Foi justamente o que eu fiz. Então aqui, né, resumidamente o que aconteceu, como é que eu fui chegando em todos os contextos que eu vou te mostrar daqui para frente na VSL. Show? Beleza, aqui tem diversas coisas, eu fui procurando superestruturas na questão de modelos. Por exemplo, essa daqui, Mônica Bellucci, não sei nem como é que se fala, se é Bellucci ou se é Bellucci. Ela participou, por exemplo, do Matrix, ela tem 60 anos aqui, 60 e alguns anos, se não são 64, e ela tá muito bem, né? Então eu já tenho uma superestrutura de alguém que pode falar aqui sobre essa questão, que ela é uma referência em ser uma modelo italiana, principalmente participou de outros filmes aqui, aparentemente 007, James Bond, né? E aí é um processo de pesquisa mesmo. De fato, é você encontrar pessoas que se encaixem com a sua mensagem, elementos que se encaixem, uma oferta que se encaixe. Principalmente se você tiver um swap file, como esse daqui, por exemplo, de diversas ofertas que estão rodando no nicho de emagrecimento, que foram validadas, você consegue também encaixar trechos dentro da sua VSL. Não necessariamente você precisa escrever ela do zero. Você pode ir encaixando, pegando leads que funcionaram, pegando histórias e encaixando dentro da sua história, pegando até mesmo depoimentos. Se for um depoimento que funcionou em outra VSL, provavelmente ele vai funcionar na sua. Você não precisa necessariamente ser a mesma pessoa, você só vai usar ali o que foi dito naquela VSL. E você não precisa quebrar a cabeça com coisas que são fúteis, vamos dizer assim, né? O que vale no final é a ideia, é tudo que você está construindo, o contexto geral. Então, eu vou aqui trazer para a VSL. Aqui eu comecei com a pergunta paradoxal. Tem diversos leads que eu já pensei, mas a princípio, a partir da pergunta paradoxal, né? Da questão das italianas. Coloquei aqui duas opções de perguntas paradoxais e ao final perceber como que encaixaria melhor. Com o desenvolvimento da VSL, eu pensei nesse nome aqui,
pro mecanismo, né? Néctar de Milão. Néctar tem a ver com flor, com extração, alguma coisa de Milão, modelo, achei que ia ficar bacana. Mas, mais uma vez, não é nada que tá ali batendo de frente com o que tá acontecendo de fato no mercado. Era apenas para encaixar dentro dessa série, mas eu acho que ficou bem legal. Então, uma coisa que é muito bacana para você construir leads é você desmembrar as leads, né? Por exemplo, aqui eu peguei 3 leads e eu fui desmembrando a estrutura delas, né? A estrutura invisível. E baseado nisso, o que, que eu posso fazer? Quando eu vou construir a minha lead, eu, por exemplo, gosto de escrever ela, que eu gosto de seguir o flow. Quando eu escrevo ela, depois eu venho aqui, lead por lead, vejo em qual delas ela mais se encaixa, e depois eu vejo se está faltando alguma coisa, se eu deixei passar batido algum elemento que é muito importante, e vou indo ponto a ponto e tento sempre fortalecer cada vez mais a minha lead. Porque é muito mais fácil você ter uma lead aprovada quando você está usando uma estrutura que já existe, né? Tem muitas pessoas que só fazem um Ctrl+C, Ctrl+V e trocam o mecanismo, vamos dizer assim. Nada de errado com isso, mas é a forma mais segura de se fazer até. Mas eu gosto de escrever, então eu prefiro escrever e depois confirmar ponto a ponto se a estrutura invisível tá forte. Beleza. Sendo assim, o que começa, né? Eu fiz uma lead, batendo em diversos benefícios, e uma das coisas que eu toquei, que não tem como ignorar, é o Ozempic Monjaro, que é trazer sempre os negativos. Aqui eu coloco superestruturas, né? Encaixei aqui a Kim Kardashian. Aqui quando eu falo das modelos, eu falo que também algumas celebridades conhecem esse segredinho. A Kim Kardashian tem uma estrutura dela que é bem validada, um pequeno cortezinho dela, onde ela fala que teve que perder alguns quilos para caber no vestido da Marilyn Monroe. Depoimentos, como eu disse, eu fui passando, fazendo as afirmações. Copiei e colei depoimentos de outras VSLs, simples assim. E na história, aqui entrou a parte mais manual. Por quê? Porque eu tive que encaixar o meu mecanismo e a minha pergunta paradoxal dentro da VSL. Né? Então não teria como eu copiar e colar de qualquer outro... Na verdade, talvez tivesse, mas eu não queria fazer assim. Copiar e colar simplesmente, só trocar um mecanismo, principalmente porque a maioria das VSLs que eu tenho como referência não estão usando esse mecanismo que eu iria usar. Sendo assim, eu preferi ir na mão, ali storytelling, na veia. No caso, isso te exige um pouco de estudo, não dizendo que isso daqui ia dar bom, não sei, só testando, mas estudei bastante o fator storytelling para que eu conseguisse criar isso na mão. Mas se você não tem essa desenvoltura, você vai e copia e tenta encaixar o máximo possível em outra estrutura validada, ou você desmembra a estrutura invisível e vai fazendo aos poucos ali, ver o que você consegue fazer. Então conta a história aqui, como eu disse, de uma mulher que ela, depois que teve o seu primeiro filho, com o passar do tempo ela não conseguia mais perder peso, que ela era uma profissional da área da nutrição, farmácia, e ela não, mesmo assim, ela não conseguia fazer as coisas funcionarem para ela e tal, até que, como eu contei anteriormente, uma amiga dela, que era mais velha que ela, que tinha mais filhos, morava na Itália e sempre falava que ia visitar ela, veio visitar ela depois que o marido dela faleceu e ela teve uma crise, vamos dizer assim, de ciúmes e insegurança, porque ela ficou imaginando o que o marido dela ia pensar quando ele visse aquela amiga dela, mais velha, que estava com um corpo melhor do que o dela, estava mais em forma, enquanto ela, com um só filho, sendo profissional, mais nova, estava com aquele corpo. Uma das coisas que eu esqueci de citar, nessa história, eu também preferia, ao invés de só ficar fazendo afirmações, uma das outras, sobre o Ozempic, eu decidi inserir nessa história que a minha personagem, a pessoa comum, ela usou o Ozempic, e aí eu cito, como se fosse ela, todos os problemas que ela passou durante a utilização, né, do Ozempic. Mas aí ela passa por todos esses problemas, então eu coloco de uma forma vívida e até crio uma história onde ela foi no consultório e o médico falou para ela, ó, você está desregulando aqui todos os seus hormônios, você está usando hormônio sintético e tal, e eu crio toda uma teoria da conspiração com uma simples consulta que essa pessoa teve ao médico, né? E aí, seguindo isso, aí ela passa por todas essas questões, né? Essa amiga dela vem e tal, e aí eu também uso essa história para quebrar algumas crenças comuns, que é quando essa amiga dela chega, que ela tá ali toda bonitona e tal, e ela vê que o marido dela fica vidrado, ela começa a criar alguns desculpas para ela, que é o que muitas pessoas fazem, né? Começa a entrar na negativa e falar, ela deve passar fome, ela deve isso, ela deve aquilo. Só que aí quando elas foram jantar com essa amiga, a amiga comia pra caramba,
e pedia sobremesa e tudo. E depois essa amiga passou dias na casa dela e ela nunca viu essa amiga dela se preocupar com academia, com nada desse tipo, com dieta. E ela só comia tudo que ela quisesse, simplesmente. E parecia pra ela, parecia que eu não ganhava nada de peso. Até que chega um fatídico dia onde ela ouve um barulho na cozinha à noite, ele encontra essa amiga e ela acha que a amiga tá bebendo escondido. Só que na verdade o que a amiga tá fazendo quando ela acha que é algum problema de alcoolismo, na verdade ela tá bebendo que é esse néctar de Milão. E essa amiga dela fala que ela tem um contato, que é de dentro, e que todas as modelos tomam isso daí quando elas, sei lá, vão botar o pé na jaca, ou quando elas sentem que estão engordando demais. E aí por isso, ela trouxe de Milão, de um contato, só que ela não sabe como faz. E aí ela oferece a pessoa comum, né? Ela não acredita, fala, né? Fica com uma cara de incrédula. Mas como ela já testou de tudo, ela aceita um pouco do que essa amiga oferece e ela começa a perder peso, né? E na primeira semana ela fica louca com aquilo. Só que aí chega o dia da amiga ir embora e aí ela fica desesperada. Ela fala, pô, eu quero mais disso, eu só perdi um pouquinho de peso e como é que eu faço? E a amiga dela fala, ó, tem um cara que ele lançou um vídeo que tá todo mundo puto com ele porque ele praticamente contou como é que chega, eu não sei fazer, mas eu acho que se você assistir o vídeo, você que já tomou, você consegue chegar na conclusão pra criar igual, né? Uma coisa igual. E aí é um momento onde eu chego no mecanismo e eu dou a palavra pro Dr. William Li, que é o que tá no podcast. E o que que eu fiz? Eu peguei ali o vídeo e recortei de forma tendenciosa, da forma que eu queria que tivesse encaixado. Porque ali no vídeo ele fala sobre alimentação, ele fala sobre diversos outros alimentos, fala sobre bactéria, fala sobre um monte de coisas. E eu só queria que ele falasse o que eu queria ouvir, né? A regra do copy é você seguir só uma direção. Se você começa a ir para lá e para cá, se você fala de bactéria, se você fala disso, se fala daquilo, a tendência é que a pessoa fique confusa e que a tese central ela se enfraqueça. Então eu recortei tudo que eu achava desnecessário para minha tese, que era sobre a questão da gordura marrom, que vai entrar aqui, e recortei e endossei, vamos dizer assim, a parte que ele fala sobre a Itália, a parte que ele fala sobre o tomate, para que no final trouxesse para onde eu queria. Então eu recortei aqui, fui recortando ali os trechos e deixei escrito aqui, possivelmente fazendo um CapCut, né? Eu fiz um bom recorte, mas depois eu organizei em texto para que me auxiliasse no recorte no CapCut. Só que aí eu tenho que convergir todo esse conhecimento do especialista para a pessoa que descobriu. Então aqui eu crio um contexto onde ela encontrou, pesquisou, passou noites pesquisando, encontrou um outro artigo que se encaixava, complementava com a queima de gordura. E aí eu adiciono mais um artigo científico que explica sobre a diminuição do tamanho das células, e aí eu encaixo essa parte do aumento da temperatura da gordura marrom com a diminuição do tamanho da gordura. O que acontece? Eu consigo encaixar os elementos do tomate, e aí até no próprio vídeo ele fala sobre o azeite, nos ingredientes de uma pizza, né, ou de massas. E aí isso me endossa o argumento de que as pessoas são mais magras lá porque elas comem, elas utilizam os ingredientes que têm esses elementos, o licopeno e outros ingredientes que diminuem o tamanho da gordura por toda a vida lá. É natural. Elas têm uma alta concentração de licopeno no organismo e de outros elementos que fazem com que elas emagreçam. Só que qualquer pessoa que chegue agora não ia conseguir alcançar esse nível de concentração porque ela ia ter que comer muito tomate, ia ter que tomar muito azeite e muitas outras coisas. A cúrcuma, por exemplo, que eu uso para diminuir a número das células de gordura, ela ia ter que consumir muito e isso faz mal, né? Então tinha que encontrar uma forma de aumentar essa concentração no corpo, mas de uma forma que não trouxesse os colaterais que esses alimentos têm. E aqui até o que eu descobri na pesquisa, por exemplo, que a lectina ela é um compostozinho que tem na casca do tomate e nas sementes, que ela é prejudicial pro intestino. Então eu coloco aqui um porquê não. Você não vai comer 30 tomates por dia e porque isso faria mal para você. E eu cito também o azeite, né, no colesterol. E aí eu vou criando todo esse embasamento do porquê que a pessoa não pode fazer o que vem mais provável na cabeça dela, né? Que agora eu vou comer tomate todo dia, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E tiraria ela da minha compra, né? Porque se ela chega nessa conclusão que ela pode fazer em casa, naturalmente ela não vai comprar o que eu tenho para oferecer. Então eu sigo aqui com os testes, né, vou fortalecendo ali meu argumento, até chegar ao ponto onde a minha personagem, né, pessoa comum, ela consegue fazer uma mistura
que ela sente só pelo sabor e pela mistura que funcionou. E aí ela faz os testes dela e ela começa a perder peso e tal, até o momento que ela traz outras pessoas e ela começa a oferecer essa receita para outras pessoas, e aí chegam os depoimentos também copiados de outros vídeos para que eu não tenha que escrever do zero. Depoimentos de outras pessoas aqui, na verdade eu acho que eu nem cheguei a trazer para o meu mecanismo, eu só deixei aqui para depois eu fazer essa alteração. E basicamente, pensando aqui no contexto onde eu não tenho fazer do zero aqui, não tenho encapsulado, não tenho operação, não tenho nada. Qual é o mecanismo que as pessoas têm usado para vender esse tipo de oferta? Né? São os aplicativos. Então, aqui no caso, eu peguei o fechamento do, do aplicativo do Truque da Banana, que é um dos mais validados, e simplesmente pedi para a inteligência artificial trocar para o meu mecanismo. Eu nem cheguei a revisar aqui ainda, só estou passando aqui para acelerar esse processo de trazer o vídeo, mas tudo que eu preciso fazer é revisar agora, ver se não tem alguma coisa que não se encaixa com o que eu falei, ver se em algum momento está trazendo alguma coisa que destoa, né, do que eu trouxe. E eu faria a mesma coisa caso fosse encapsulado. Pegaria um fechamento de outro encapsulado, faria essa alteração usando coisas que já estão funcionando. E se por um acaso eu pense, pô, talvez a pessoa que usou essa VCL ela já saturou o mercado, a pessoa já está cansada desse mesmo fechamento, dessas mesmas duas opções que a pessoa dá no final, dessa mesma forma de entrega garantia, desse mesmo tudo, eu simplesmente extraio a estrutura invisível do que eu quero alterar e eu faço a alteração segura. Eu penso numa forma diferente de chegar no mesmo final. Está pronta aqui a VSL. Né? Como eu disse, foi totalmente seguindo aqui, tem 32 páginas de VSL. Foi totalmente aqui para fechar dentro do contexto dos anúncios que eu comecei a série e está totalmente fora do padrão, mas a forma como eu construiria essa VSL seria dessa maneira aqui, só para mostrar como eu penso e como eu acredito que é a forma mais fácil de fazer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até mais.